Fala galera, meu nome é Gilmar Kopke, bem-vindo ao quadro Fala Professor. Fala professor, aqui é o Wellington de Salvador. Aqui eu vejo muitas patinetes elétricas, professor. Algumas semelhantes até umas motos mesmo. Elas andam aqui nas vias e também nessas ciclovias que temos aqui. Queria saber se é necessário alguma habilitação específica para pilotar uma dessas. Então vamos lá. Antes de responder a pergunta do nosso ouvinte, eu quero fazer o adendo ao tema eletromobilidade. Bom, a eletromobilidade significa a mobilidade através de veículos e infraestruturas de matriz energética, renovável ou sustentável. Então vamos lá, a gente está falando de energia eólica, fotovoltaica, hidrelétrica e demais fontes renováveis de energia. Então, é um processo meio que irreversível no nosso tempo, né, hoje em nossa sociedade. Não só pela alta dos preços do combustível fóssil, mas também pela necessidade que a gente tem de preservar o nosso meio ambiente. Bem, por sua vez, a micromobilidade urbana ela é influenciada diretamente pela eletromobilidade, ainda mais pela utilização de veículos e equipamentos mais acessíveis à população, que é o caso da patinete elétrica, como o colega perguntou aí o nosso ouvinte. Então, vamos à resposta. Precisamos dividir em três categorias os ciclomotores, a bicicleta elétrica e o equipamento de mobilidade individual, o famoso patinete elétrico. O ciclomotor, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, são veículos de 2 ou 3 rodas, né, dotado de motor a combustão interna, isso de 50 cilindradas, ou o veículo dotado de motor elétrico, desde que ele não ultrapasse o 4 kW. Bom, então eu já tenho um conceito de ciclomotor, que é o conceito máximo para que a gente se baseie para os demais equipamentos e veículos e responder a pergunta do nosso ouvinte. Vamos lá, bicicleta elétrica. A bicicleta elétrica ela é uma bicicleta dotada de motor elétrico, desde que ele não ultrapasse 350 watts. Então, a velocidade também desse veículo deve ser controlada e deve ser no máximo 25 km por hora. E nós temos uma série de equipamentos obrigatórios que esse veículo deve conter para que seja regulamentado o seu uso nas vias públicas. Já o equipamento autopropelido de mobilidade individual, o famoso patinete elétrico, ele, como o nome já está dizendo, ele é um equipamento, não é um veículo. Por sua vez, não precisa de nenhuma autorização para conduzi-lo ou uma CNH, que é a nossa Carteira Nacional de Habilitação. Porém, alguns pré-requisitos devem ser observados para o trânsito na via. Bom, a condição de circulação desse patinete elétrico, quais são? Bom, eles só podem circular em áreas de circulação de pedestres, ciclovia ou ciclofaixa. Então você não pode pegar um patinete elétrico e andar na pista de rolamento em trânsito compartilhado com demais veículos. A velocidade máxima que você deve utilizar é de 6 km por hora em área de circulação de pedestre e 20 km por hora nas ciclovias ou ciclofaixas, desde que o órgão regulamente, o órgão que eu falo aqui é o órgão com circunscrição sobre a via, desde que esse órgão municipal, ou estadual, ele permita, ele regulamente o uso desses equipamentos em via pública. Outra dica é que esses equipamentos, os patinetes elétricos, eles devem ter as dimensões de uma cadeira de roda, largura e comprimento, conforme a norma 9050 NBR de 2004. A propósito, estamos colocando ela aqui para vocês se basearem mais ou menos qual é a largura e comprimento de uma cadeira de roda. Por sua vez, como eu falei anteriormente, se o órgão com circunscrição sobre a via não regulamentar o uso desses veículos, ele está incorrendo em uma responsabilidade objetiva nos acidentes, nos programas e
qualquer coisa que venha a falar sobre trânsito desses equipamentos autopropelidos ou da bicicleta elétrica, né, no âmbito do município ou no território pelo qual o órgão ele tem a competência para legislar. Então, as principais infrações que você pode incorrer utilizando esses veículos no artigo 162, que é conduzir ciclomotores sem autorização para conduzir ciclomotores ou a CNH na categoria A, lembrando que eu estou falando dos ciclomotores, e o artigo 230, inciso 5º, que é conduzir veículo que não esteja registrado nem devidamente licenciado, ainda assim falando do ciclomotor. Então, ciclomotor, o veículo de 2 ou 3 rodas com motor de 50 cilindradas ou um motor de 4 kVA, que é um motor elétrico. Então, a partir dessa configuração, você precisa sim de habilitação ou autorização para conduzir ciclomotores e o veículo deve ser emplacado. Já a bicicleta elétrica de até 350 watts e o equipamento de mobilidade urbana individual, que é o patinete elétrico, respondendo ao nosso ouvinte, não precisa de autorização ou CNH para conduzi-los na via pública. Então fique atento na dica, espero vocês para mais um Fala Professor!